Pelo sermão. Então vamos ler Romanos, capítulo 9, do verso 30 até o verso 33. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Eu queria chamar nesse momento o irmão Mateus para vir aqui à frente para orar pela minha vida. Ele é bacharel em teologia, jovem da nossa igreja, filho do pastor Joelson, terminou seu curso de teologia no ano passado e estará trabalhando conosco, com a juventude ao longo desse ano. Então, já para colocar ele para trabalhar, ele vai fazer essa oração para que Deus nos abençoe nessa noite. Fale conosco. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na igreja e também de estarmos aprendendo mais sobre essa carta tão especial aos Romanos. Senhor, usa a vida do Henri, ajuda ele a lembrar de tudo que ele estudou e de tudo que o Senhor falou ao coração dele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Mateus. Vamos então, nesse momento, ao sermão propriamente dito: caminho da graça ou das obras. É preciso a gente fazer também uma pequena retrospectiva acerca desse capítulo e também do que a gente já viu até aqui. Tem muita gente nova aqui que eu estou vendo, tem gente que sempre vê pela internet, e de vez em quando a gente faz uma retrospectiva. Primeiro, situar os irmãos que nós estamos trazendo essa palavra baseada na série de sermões expositivos do reverendo Augusto Nicodemos. Ele já pregou Romanos inteiro, está disponível no YouTube, ele já escreveu livro sobre isso, e nós dividimos as perícopes, os trechos para pregar, seguindo já a divisão que ele preparou. Nós estamos preparando um sermão com essa influência dele, do reverendo Hernandes Dias Lopes, também de outros materiais que nós temos pesquisado. Então, se você ver alguma semelhança, naturalmente é porque nós estamos buscando numa fonte confiável, como esse grande reverendo que é referência para nós. Então, a carta aos Romanos, que a gente já falou algumas vezes para os irmãos, mas eu queria reforçar que ela é um dos textos mais profundos da Escritura. E essa carta ela foi escrita por volta de 57, 58 depois de Cristo. E Paulo estava na cidade de Corinto quando ele escreve essa carta, e ele escreve para judeus e gentios que eram membros dessa igreja, a igreja de Roma. E o objetivo de Paulo para escrever essa carta era apresentar uma exposição do Evangelho, dirimir algumas dúvidas e algumas tensões que estavam havendo acerca do nome dele e acerca de grupos que haviam ali dentro. Esses dois grupos, uns judeus e outros gentios que não eram judeus, eram de vários povos. E ele então escreve essa carta, e nós estamos nessa parte ainda, terminando a parte teológica da carta, para depois ir para a parte prática. E então ele tem esse objetivo de esclarecer dúvidas, e que carta maravilhosa, a carta com mais profundidade teológica de todas as outras cartas, pela quantidade, pelo tamanho e naturalmente pela profundidade do significado do Evangelho e das implicações teológicas acerca do Evangelho. E esses dois grupos então que ele queria alcançar era para fortalecer a fé deles. Paulo tinha um objetivo, na verdade, não apenas de enviar a carta, mas de ir para lá, para a igreja de Roma, passar um tempo com eles, ensiná-los, compartilhar, conviver com eles, pastoreá-los. E ele já disse desde o início da carta que ele estava orando por esse momento para estar com eles. E ele tinha um objetivo de estar com eles, ter intimidade com eles, estreitar relacionamento e estabelecer ali na igreja de Roma uma base missionária para ele ser enviado para a Espanha, que era o objetivo dele. Ele queria ir para a Espanha pregar o Evangelho.
E isso a gente sabe porque em Romanos 15, 23 a 24, e um dia nós chegaremos lá, lá Paulo fala sobre o objetivo de estar na Espanha. Então ele desejava isso, estar com a igreja de Roma e que ela fosse esse apoio missionário. E ele pretendia então passar esse tempo com eles e esclarecer uma doutrina fundamental necessária, e até hoje é preciso esclarecer as pessoas que têm dúvida, que é a justificação pela fé. E nós estamos aqui mais uma vez num momento em que Paulo vai argumentar essa contradição entre obras e fé. Caminho das obras, caminho da fé. Caminho, justificação por obras, salvação por obras ou salvação pela fé. E o tempo inteiro ele vai falando que o ser humano está perdido. Por exemplo, a carta ela vai se dividir em grandes seções, na verdade em algumas aqui que eu vou mencionar para os irmãos. No capítulo 1 até o capítulo 3, mais ou menos lá perto do final, ele é a primeira sessão, que ele vai mostrar a culpa que todo ser humano tem pelo seu pecado. Não é só, não está falando só dos gentios, de todo ser humano, de tudo quanto é lugar, os que já ouviram a palavra e os que nunca ouviram a palavra. O índiozinho isolado na Amazônia, ele não sabia que tinha Amazônia, ele não fala da Amazônia, né? Mas assim, a ideia é essa, de uma pessoa isolada que nunca ouviu, ela não tem desculpa, porque aqui ele vai falar sobre a revelação de Deus na criação e no interior do homem. Então o ser humano, ele não pode dizer que não sabe sobre Deus, ainda que ele esconda e finja que não sabe. E aí Paulo vai dizer que o ser humano ele esconde essa verdade, sufoca essa verdade que ela aparece, e ele tenta sufocar e esconder. É o que você vê na tua universidade com o teu professor ateu. É isso que ele está fazendo. Ele sabe ver sobre Deus, sente necessidade de Deus, percebe isso do lado de fora e do lado de dentro dele, mas ele nega. E nega para a própria condenação. Paulo vai dizer então que essas pessoas são indesculpáveis. E aí a segunda grande sessão é o capítulo 3 até o capítulo 5, em que Paulo vai trabalhar a justificação pela fé. E aí ele vai incluir no comentário dele os judeus, e vai dizer que os judeus estavam perdidos. Os judeus estavam perdidos por causa do pecado. Eles também eram pecadores. Eles achavam que iam ser salvos porque eram filhos e descendência de Abraão. E aqui então Paulo, nesse trecho, ele acaba com o argumento dos judeus. Ele faz até uma conversa imaginária com um judeu imaginário, tentando ali fazer um debate com ele. Ele faz aquela conversa esquizofrênica e ele acaba com esse judeu que nunca existiu. Mas na verdade é para poder acabar com todo o argumento que aqueles judeus da época tinham. E ele então defende a justificação pela fé, cita o Velho Testamento, fala de Abraão, que em Gênesis está escrito lá que Abraão creu e isso foi imputado por justiça, ou seja, ele foi justificado pela fé, lá em Gênesis, está lá. E os caras achavam que nós somos filhos de Abraão. Lembre-se de uma coisa, João capítulo 8, Jesus batendo lá, disputando ali um debate ali com aqueles caras da lei, os fariseus e tal, os caras se achando descendência de Abraão. Jesus falou na lata: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam as obras de Abraão, mas vocês não fazem as obras de Abraão, vocês fazem as obras do pai de vocês, que é o diabo. Jesus falou assim na lata. Aí você fala assim: Jesus me ama, ele é tão carinhoso. Mas brinca com ele, para tu ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer isso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que não tem desculpa. A Bíblia toda vai falar que a justificação, e o que seria justificação, né? Você ser declarado por Deus justo. E ela é pela fé. Fé em quê? Fé que eu saio daqui, vou pegar meu carro, vou chegar em casa? Não, porque essa fé pode dar errado. Eu posso não chegar em casa, eu posso fazer um desvio para outro lugar, posso furar o pneu, eu posso fazer várias coisas. Não é esta fé, essa fé é uma fé natural que falha. É a fé que não falha, é a fé salvadora, salvífica, a fé em Jesus Cristo, que não vem de nós, é dom de Deus. Essa fé que salva e justifica, amém? Aí a terceira sessão é o capítulo 6 e o capítulo 8, até o final do capítulo 8. E ali ele vai falar também da santificação. Ele vai começar o capítulo dizendo assim: o que faremos com toda essa graça, com tudo isso que estamos vendo, que Deus nos salva pela fé, o que faremos com tudo isso? Poderemos pecar? Ele pergunta, que é o caosinho que alguns jovens falam por aí. Eu estou na graça, eu tenho perdão. Não. Podemos pecar? Não. Ele vai responder assim: de maneira nenhuma.
nós temos compromisso com a santificação. Se você foi salvo pela fé, então você foi regenerado, tornado uma nova criatura, e você foi capacitado finalmente para a obediência e santidade. E a santidade e a obediência é consequência e fruto da salvação, da justificação. Se você não expressar a santidade e a obediência, significa que você não tem fruto de salvação. Provavelmente não foi salvo. Então eu tenho que obedecer a Deus para ser salvo? Não, isso é obra. Eu tenho que ser salvo pela fé e começar a transbordar a obediência. Mas não estou conseguindo obedecer. Conversaremos, oraremos, orientaremos na palavra de Deus e você vai conseguir obedecer. Precisa ter esforço, não para ser salvo, mas para dar fruto. Precisa ter esforço. Você e eu que já fomos salvos, fomos capacitados, não podemos nos esforçar. Só que as formas de nos esforçarmos, elas perpassam também por termos um relacionamento com aquele que nos capacita, com o Senhor. Beleza? Todo mundo entendeu? Revisão relâmpago aqui para o vestibular, tá bom? O quarto ponto, que é o capítulo 9, que nós estamos terminando, é do capítulo 9 até o capítulo 11. E aqui Paulo falou da soberania de Deus na salvação. Ele salva quem merece? Não, ele salva quem ele quer. E ele é justo, porque ele não tem obrigação nenhuma. Se todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, ele não tem obrigação nenhuma em salvar ninguém. Se ele não quisesse salvar ninguém, ele continuaria sendo Deus maravilhoso e nós estaríamos perdidos. Mas ele, por ser misericordioso, é aí que torna a salvação mais bonita. Ele não olhou e achou você lindo. Ele não olhou e achou você o ponto fraco dele. Não, ele não fez isso. Ele olhou para você e achou você nojento. Ele teve nojo de nós. O texto sagrado vai dizer que ele tem náusea. Claro que ele não tem, porque ele não tem corpo. Mas é como se ele tivesse nojo e náusea de nós, por causa do nosso pecado. Irado conosco. E uma ira santa que não compactua com o pecado. E ainda que estivesse irado, ele decidiu, para provar que o amor não é sentimentalista, mas o amor é uma decisão. Ele olhou para mim e você, para todos nós aqui, nojentos aos olhos dele, e ele decidiu nos amar. E isso nos ensina já aqui que devemos decidir também amá-lo e amar os irmãos. Não é sentir vontade que tu não vai sentir. Todo mundo vai parecer nojento para você. A gente era nojento para Deus, mas ele decidiu nos amar, porque no plano dele, ele tinha essa intenção de revelar essa graça e esse amor e essa misericórdia, que nem os anjos conheciam e aprendem conosco, na medida que o Senhor realiza essa obra em nós e através de nós, agora que vivemos o tempo da pregação do Evangelho. Sabia? Em Hebreus diz que os anjos queriam viver essa realidade, mas nós é que vivemos a realidade da proclamação do Evangelho. E eles, os anjos, aprendem conosco a realidade de quem é esse Deus, a revelação desse Deus. E então, depois chegaremos no capítulo 12 até o 16, e aqui sim, são as partes práticas. O que seria parte prática? Depois de toda essa teoria que a gente vai terminar no capítulo 11, Paulo vai começar a dizer, então, com tudo isso você faz o quê? Viva assim, faça assado, não faça aquilo. Aí ele começa a falar como se comportar. Então, você quiser aprender como se comportar, se prepare. Capítulo 12 até o 16, você vai aprender detalhe por detalhe como se comportar. Vai falar de tudo, vai falar até de respeitar a autoridade governamental. Até essas que a gente tem no Brasil, vai ter que respeitar também, mas ele vai ensinar aqui. Beleza, pessoal? Então, esse é o esse é o resumo da carta de Romanos, tá bom? Então, o nosso foco agora é o capítulo 9, que explora essa eleição divina, né? Essa escolha soberana de Deus para salvar o ser humano. E ainda que ele nos escolhesse para salvar, não anula a nossa responsabilidade. Então, ele no capítulo 9, logo os primeiros versículos, do 1 ao 13, mostra que a eleição é soberana, que Deus escolheu um remanescente fiel. No meio de Israel, existe um Israel fiel, que são os que creem em Jesus. O Israel, nação, rejeitou Jesus, mas aquele que creu e se entregou a Jesus, ainda que não seja descendente biológico ou da circuncisão de Abraão, esse é Israel remanescente.
É o remanescente fiel, que se entregou a Jesus, e o Senhor escolheu esse remanescente de todas as épocas, não só daquela época, do passado e do futuro também. E no verso 14 ao 18, a gente estudou um pouco mais sobre a soberania de Deus e que ela é justa. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e isso é justo. Sabe por quê? Porque Ele não deve nada a gente, Ele é dono de todas as coisas, e quem é dono de tudo faz o que achar melhor com aquilo que Ele é dono. É assim que funciona. Ah, não é justo. Como assim não é justo? Você não acha que é justo, mas é justo. Independente do que você acha, do que eu acho, é justo. Entendeu? A gente pode mostrar melhor. Você pode voltar aos vídeos das outras pregações também. Aí no 19 até o 29, aqui vemos Paulo falar sobre essa dinâmica entre a escolha soberana de Deus e a responsabilidade humana. Não cabe ao homem questionar o Criador. Não faz sentido, Paulo vai falar isso. Por acaso a criatura vai questionar o Criador porque o Senhor me fez assim? Você tem alguma moral e algum poder, você é melhor do que Deus para falar que não é bom, você não gostou? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas da forma que as criou, e tudo era muito bom. Se é muito bom, quem sou eu para dizer que não é? Então tem gente que desiste do casamento. Eu não acredito mais no casamento, que meu pai, que minha mãe, que minha avó, minha tia, deu tudo errado. Deu tudo errado por causa de Deus, porque Deus que inventou o casamento. Aí deu tudo errado por causa de Deus? Não, deu tudo errado por causa do pecado, por causa da carnalidade, por causa do mal. Porque Deus criou o casamento lá em Gênesis, e está lá escrito, muito bom. Então não existe você dizer que não gosta de tal coisa que Deus fez. Não gosta de mim, o problema é seu. Deus gosta porque Ele criou você. Tá certo? Agora, Ele não gosta do jeito que você está. Se você está em pecado, desobedecendo a Ele, é claro que Ele não gosta disso. É bom que você não goste de você estar no pecado, mas passe a gostar do fato de que Deus gosta de você e quer te salvar. E se já te salvou, quer te santificar até o último dia. Tá certo? Então, aqui a gente vê claramente que a responsabilidade humana e a soberania de Deus, a vontade de Deus, elas caminham junto, de forma harmônica. Na nossa lógica humana, já falamos sobre isso, isso nunca encaixa. Essa matemática não fecha, nunca vai fechar, só na eternidade. Então como é que a gente faz quando a nossa capacidade humana de compreender isso não alcança? A gente confia. Tá certo? A gente confia. A Bíblia fala que Jesus Cristo tem duas naturezas, homem e Deus. E aí? A gente confia. Dá para juntar isso aí, montar isso aí, fazer sentido para a gente? Não dá. A gente confia. A Bíblia fala que Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Essa matemática não fecha. A gente faz o quê? Confia. É assim que funciona. É assim que Paulo argumenta. E a natureza, então, e a soberania de Deus e a misericórdia, a soberania de Deus e a vontade do homem, a responsabilidade do homem, então elas caminham juntas. Não se esqueça, vou dar um versículo para vocês lembrarem, tá? Não vou ler não, só vou, para você anotar aí. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Depois que ele fala de Jesus Cristo se auto-esvaziar e não tomar para si o fato de que era Deus, e se humilhar e se entregar, ser servo e obediente até a morte de cruz, e ter o nome exaltado acima de todas as coisas, Paulo fala assim, portanto, coloque em prática a salvação, coloque em ação a salvação com temor e tremor, ainda mais agora na minha ausência, porque ele ia embora, naquele que ele estava escrevendo, ele ia embora. Eu vou estar longe de vocês, então coloque em prática essa salvação. Esse versículo está falando o quê? Responsabilidade o quê? Humana. Aí no 12, esse é o 12, aí no 13, ele fala assim, mas é Deus que efetua, tanto querer quanto realizar. Então tipo assim, faça o que você tem que fazer. Fez certo? Parabéns para você? Não, glória a Deus. Se não fizer, a culpa é de Deus? Não, a culpa é tua, tu que é responsável. Entendeu a ideia? É assim que funciona essa dinâmica. E um dia todas estas coisas que filosoficamente, logicamente, humanamente, ainda que avancemos na nossa capacidade mental, nunca iremos alcançar 100% da compreensão dessas coisas. Mas um dia todas essas coisas estarão plenamente reveladas. Por isso que Paulo fala em Coríntios 13 que hoje vemos como num espelho embaçado da época, mas amanhã veremos face a face. Então vamos crer
que um dia essa revelação vai chegar para nós. E podemos crer que a revelação de Jesus no Evangelho é suficiente para nós hoje. Amém? Amém. Então, e terminando aqui o capítulo, que é o que eu vou pregar, já finalizando aqui essa ideia, é a rejeição de Israel e a inclusão dos gentios. Os versos 30 a 33 vai mostrar que Israel rejeitou a Jesus, Deus rejeitou Israel. Simples assim. Os gentios creram em Jesus, o Senhor acolheu os gentios. Essa é a lógica aqui. Então vamos lá. Então Paulo ele vai concluir esse capítulo destacando 2 caminhos para a justificação e mostrando isso entre essa dinâmica dos judeus e dos gentios. A justificação pelas obras e a justificação pela fé. Esse contraste mostra que na vida humana, na realidade humana, só existem 2 caminhos a se escolher. 2. Eu poderia usar outra expressão, em vez de caminho, poderia usar 2 religiões a se praticar. A religião da graça e a religião das obras. A religião da fé e a religião das obras. A religião da graça, a religião da fé, a religião significa religar. A religação com Deus pela fé funciona, de verdade. Já estamos vendo aqui. Mas a religação com Deus por obras não vai dar certo, não vai ligar, vai para o lugar errado. O caminho da graça leva a Deus, o caminho da fé leva a Deus, o caminho das obras leva cada vez mais distante de Deus. E um ponto máximo de distância que você pode ter de Deus é o inferno. É o lago de fogo e enxofre no último dia. Bem, primeiro ponto do sermão, pode passar, já fiz a introdução, irmão, pode colocar. Número 1 aí. Caminho certo, justificação pela fé. Vamos ver então o que Paulo fala do caminho certo. Que diremos então, os gentios que não buscavam a justiça, a obtiveram, e uma justiça que vem da fé. Repara, Paulo então ele está destacando algo impressionante e até novo para o contexto dos judeus que eram, acreditavam que tinham que fazer um monte de coisa, seguir os 500 milhões de leis e tal. Então, os gentios aqui, eles não estavam preocupados em buscar a justificação diante de Deus, não estavam procurando isso, mas acabaram alcançando. É isso que Paulo está dizendo. Eles não buscavam a justiça, eles nem sabiam que tinha isso, eles não ouviram nem falar, e de repente aquilo chegou para eles. E eles alcançaram, porque o Senhor os alcançou. É isso que Paulo está dizendo. Isso acontece porque Deus é soberano, chamou eles. E eles, quando ouviram a pregação do Evangelho, o chamado, eles creram. Reconheceram a voz do Supremo Pastor, Jesus. A justificação, então, pela fé é um dom, um presente. É a graça de Deus, é gratuito. E é acessível àqueles. Quem são? Acessível a quem? A todos? Sim, porque alguém pode dizer, Sim, porque Deus amou o mundo, então é a todos, é acessível a todos, mas é eficaz a todos? Todos serão salvos? A Bíblia fala sobre isso? Todos serão? Não. Quem será salvo? Quem crê em Jesus. Fé em Jesus. Então ela é acessível a todos no sentido que está disponível na pregação do Evangelho, mas ela é eficaz àquele que crê. Então os gentios alcançaram essa graça, receberam a pregação do Evangelho, enquanto os judeus que deveriam identificar, que estavam sempre, e Paulo falou sobre isso, receberam a revelação de Deus muito antes dos outros, sabiam coisas que os outros não sabiam, eles não enxergaram a graça, eles não identificaram a salvação, mas os cegos, surdos, mudos, que não sabiam de nada, estavam nas trevas, esses ouviram e creram. É isso que Paulo está dizendo. Os gentios, ao contrário dos judeus, eles não tinham como se apoiar na lei para dar um apoio e dar uma direção para Jesus. A lei, ela tinha um propósito. Paulo vai dizer que a lei era um tutor que nos levaria até a salvação em Jesus, levando até Cristo. Ainda que a lei, Paulo também fala isso, condenasse, ainda que o casamento com a lei fosse um casamento de morte, Paulo falou isso no capítulo 7, a ligação com a lei, ainda que tivesse toda essa condenação por trás, porque ela revela o pecado de todos nós, mas quem tinha acesso à lei sabia
esse caráter dessa lei era um caráter de santidade e bondade, e isso apontava para o Messias, e o Messias veio e eles não identificaram. Eles tinham todas as condições, no contexto da lei, da religião deles, para identificar, mas eles não viviam, no Velho Testamento deles, ali eles não viviam de forma a agradar a Deus, eles não praticavam a lei ou buscavam se consagrar diante de Deus, de forma que tivessem uma certa comunhão com Deus para perceber Jesus. Eles não enxergaram Jesus, eles permaneceram cegos, surdos. Agora, o Evangelho alcançou os gentios, que não tinham nenhuma pista, que não tinha nenhum apoio, que não tinha nenhuma ajuda com a lei, com a Torá, com o Velho Testamento, os profetas. Quem lê Isaías e fala assim, poxa gente, como é que diz que não é Jesus? Entende? Eles tinham, Isaías por exemplo, que era o Evangelho do Velho Testamento. Os judeus tinham isso, mas os gentios não tinham nada. E eles ouviram e creram. É isso que Paulo está dizendo. Então o caminho certo não é ter leis. O caminho certo não é dizer que eu tenho a Torá, eu tenho o Pentateuco, eu sigo as 600 e poucas leis aproximadamente. Não, até porque não conseguiam seguir. O caminho certo é crer em Jesus. E Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele fala isso. Então a lei é importante, é preciso cumpri-la. Por isso que nós somos chamados à santidade, a obedecer a Deus. A lei moral permanece para nós. A lei de Israel, para a nação de Israel, para organizar o Estado de Israel não serve não, nós somos do Brasil. Mas a parte espiritual moral, ela aponta para o Messias Jesus, que já veio e nos ensina como vivermos em qualquer lugar do mundo, de forma que glorifiquemos a Deus. Então a lei é para ser vivida, praticada, mas já falhamos desde que nascemos nela. O Senhor Jesus a cumpriu, para que nós continuemos a nos esforçar, com os nossos altos e baixos, mas nos esforçamos no poder do Espírito Santo. E aos pouquinhos desce, sobe, e vamos subindo. E vamos, porque quem nos completa é quem? Jesus. Quem cumpre a lei por nós é quem? Jesus. Quem recebeu a punição que era nossa foi quem? Jesus. Por isso que é somente Cristo, é tudo para Cristo. Cristo é supremo, Cristo é superior a todas as coisas. Por isso que cantamos somente Cristo. Bem? Caminho errado, vamos ver aí? Justificação por obras, versículos 31 a 32, primeira parte. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé. Ele mesmo responde. Por que não alcançou? Porque não era pela fé. E ele continua, mas como se fosse por obras. Percebe? Israel então tentou buscar uma justificação por obras. Então nós vemos claramente aqui que os judeus tentaram praticar a lei, tentaram conquistar o favor de Deus. Você não vai conquistar Deus. Não adianta você falar uma poesia mais linda do mundo, Deus não vai nem ligar para isso. Ele não liga para isso agora que você tem Jesus. Quem dirá antes, quando você não tinha Jesus? Ele não está ligando para a sua poesia, a sua capacidade. Que ele vai olhar assim, grande coisa, eu que fiz isso, eu que ensinei a fazer, eu que criei. Não faz sentido. Ainda que você possa fazê-lo, e nós fazemos música, cantamos, toda uma poesia e tal. Mas o que Deus está interessado é se a nossa fé está depositada em Jesus. É isso que importa. A sua fé está depositada em Jesus? Essa é uma pergunta. O caminho certo é para quem deposita a sua fé em Jesus. O caminho errado é para quem confia na sua força. A Bíblia vai falar, maldito o homem que confia no homem. Essa parte tem a parte final do versículo, mas assim, tem gente que confunde, é apenas dizer que maldito é o homem que confia na sua capacidade. Temos que confiar, na verdade, na capacidade de Jesus. E eu pergunto, você está confiando em quem? Você está depositando a sua fé em você? O problema das obras é que, primeiro, ninguém consegue fazer. E segundo, porque a pessoa está confiando nela. E nós fomos chamados a confiar em Jesus. E é Ele que vai fazer. Nós vamos fazer o que conseguimos dentro da nossa limitação. E Ele vai fazer. Já fez na cruz. E agora o Espírito Santo continua fazendo, operando em nós e através de nós. Amém? Então,
Paulo mostra aqui claramente que a justificação nunca foi baseada em obras, mas pela fé. Ele lembrou, já falei aqui, que Abraão foi justificado pela fé e não por essas obras. Lá em Romanos 4:3, ele fala de Abraão, lá ele também fala de Adão, que o pecado entrou por um homem, Adão, mas a salvação veio por Jesus, outro homem. Então assim, não há dúvida. E o fracasso de Israel foi ter rejeitado o caminho correto, o caminho de Deus, o caminho da graça, que foi apresentado desde o Velho Testamento. E eles não creram nesse caminho, não buscaram esse caminho. Ainda que o patriarca deles tivesse crido, eles preferiram dizer que eram filhos da biologia de Abraão, mas nunca foram nascidos espiritualmente de Abraão. E o terceiro ponto, e já o último, que a gente vai ver aqui, é a pedra de tropeço. Paulo vai falar agora de uma pedra de tropeço que fez os judeus tropeçarem. Pedra de tropeço, rejeitar a Cristo. A pedra de tropeço de qualquer ser humano, até daquele que tem a Bíblia dele todo dia na casa dele, é rejeitar a Cristo. Os versos 32, a parte final, e o 33 mostram isso. Eles, os judeus, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, ele vai citar o Velho Testamento, Ele vai citar Isaías. Aí ele vai dizer assim, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. E ele junta dois versículos, Isaías 8:14, falando da pedra de tropeço, e Isaías 28:16, que fala da pedra angular. Aí ele, citando Isaías, ele diz assim, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha, que é a pedra angular, que faz cair. E aquele que nela confia, agora que é a pedra angular, nela confia, jamais será envergonhado. É uma pedra que faz tropeçar. Como que uma pedra que faz tropeçar, eu posso confiar? Interessante, como é que Paulo constrói a sua frase, a sua declaração aqui, citando dois textos. A pedra de tropeço para aquele que a abandona, para aquele que não confia nela, ela se torna pedra de tropeço, mas para aquele que confia nela, ela é pedra angular de sustentação. Jesus é isso. Eu não sei se você esperava que eu falasse apenas isso. Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e pode sim te salvar. É verdade. Mas se você crer em Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus, e eu estou aqui falando que a responsabilidade é sua. Ainda que sabemos que a eleição e a escolha de Deus para a salvação é soberana, a escolha é sua. Se você rejeitar Jesus, Jesus não precisa de você, não vai mudar nada para Jesus. Jesus não vai ficar chorando, ele me rejeitou, não vai. Você pode até rejeitar Jesus e também nem ficar chorando, porque também não sente falta dele, eu não sei como é que você está. Mas o fato é que quem rejeitar Jesus, chorando, rindo, do jeito que for, quem rejeitar Jesus, Jesus se tornará uma pedra de tropeço. O pastor Carlos Elias está pregando sobre Apocalipse, e é muito importante estudarmos Apocalipse, até para termos uma imagem de um Cristo, agora não apenas aquele Cristo humilde, que parecia então derrotado na cruz, mas um Cristo ressurreto, vencedor, que julga toda a história, e tem a história da humanidade nas mãos. Apocalipse é para isso, para vermos e reforçar a nossa fé acerca de um Cristo vitorioso e poderoso. O leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas é um leão que venceu a morte. Então assim, quando você entende que Jesus, ele não é apenas o cordeiro manso, que está em humildade se entregando na cruz, mas ele é o vencedor que ressuscitou, e ele vem para julgar as nações, você consegue entender que ele pode ser pedra de tropeço para você, se você então rejeitá-lo. Agora, se você crer e entregar a sua vida para Ele, Ele será uma pedra angular. Uma pedra que te sustenta a sua vida, a sua existência para toda a eternidade. Eu não sei como você está, mas a minha palavra para você hoje, o que eu vejo na Escritura é mais inteligente, não vou ser sentimentalista não, é mais inteligente se entregar a Jesus para que Ele seja sustentador da sua vida.
Porque se você não se entregar para Jesus, Ele será o teu tropeço, a tua pedra de tropeço. Então minha sugestão para você é, não vou pedir para você dar uma chance para Jesus, porque Ele não está precisando de chance. Eu vou pedir para você ser inteligente. Entregue sua vida para Jesus. E se você serve a Deus, é membro de igreja, acha que está por aí, tem o nome escrito na membresia da igreja, a minha questão é, a sua vida é uma vida de quem crê em Jesus? Ou é uma vida de alguém que rejeitou Jesus? Ele não vai brincar não. Então não brinque com Jesus. O que Paulo está dizendo é que eles tropeçaram na pedra de tropeço, os judeus. Mas quem confia nela, jamais será envergonhado. A pedra de tropeço é Jesus, a rocha que nós firmamos a nossa vida, edificamos a nossa vida. Eles rejeitaram Jesus, esses judeus viram Jesus, o Messias, recusaram-se a crer. Pessoas ouvem inúmeras pregações e não tem mais dúvidas acerca de Jesus, mas rejeitam. Ainda que rejeitem assim, um dia eu vejo, eu não sei, eu tenho tanta coisa para fazer. Isso tudo é rejeitar Jesus. Fingir que não viu, você acha que Jesus vai cair nessa? Nem eu caio que não estou vendo você. Jesus está te vendo todo dia, tu acha que Jesus vai cair nessa? Fingir que não viu, depois eu vejo. Meu amigo, por favor, seja inteligente para o seu bem, para o nosso bem. Que o Senhor possa abrir a sua mente. Então aqui, o que a gente vê é que Cristo é tanto o fundamento da nossa fé, quanto o motivo para o tropeço dos incrédulos. Sabia disso? Se não sabia, está sabendo agora. Jesus é o motivo do tropeço dos incrédulos. Isso eu acho maravilhoso, porque mostra como Ele é soberano e poderoso. Você não querer Jesus, não muda nada em Jesus, muda só em você. Isso é maravilhoso, saber que Jesus não se abala. Imagina se Jesus se abalasse. Meu Deus, Ele me rejeitou, minha autoestima está baixa agora. Imagina Jesus. Se Ele se abalasse, for no psicólogo espiritual, entendeu? Não existe isso. Então, a minha palavra para você não é assim, tenha pena de Jesus. Ele está aqui te chamando, Ele está com saudade de você, não está nada. Jesus não está com saudade, Jesus não está na porta batendo, até porque o que fala em Apocalipse, a porta que é Jesus, é da igreja. A igreja que rejeita Jesus, Jesus está na porta, porque Ele tinha que estar dentro da igreja. Agora no teu coração Ele não está batendo não, está nem aí para o teu coração neste sentido. Ele está aí no sentido que Ele fez uma obra, a obra está pronta, o evangelho está sendo pregado, aproveite a oportunidade, porque um dia a trombeta vai tocar e acabou o tempo. Pode passar para terminar. 3 aprendizados. Primeiro, reconheça a graça soberana de Deus. A salvação não depende do seu e do meu esforço, mas da graça de Deus. Primeiro aprendizado. Você tem reconhecido essa graça na sua vida? É uma pergunta. Você tem percebido essa graça na sua vida? Ou você acha que você está fazendo? Se você é cristão, já foi salvo, e acha que está fazendo e acontecendo, meu amigo, foi Deus. Não se esqueça, foi o Senhor na sua vida. Está na hora da gente baixar a bola. Senão a gente vai ficar igual os judeus achando que era filho de Abraão. Eu sou filho da minha mãe, do meu pai que era da igreja. Eu sou filho do pastor, sou filho de... Não é filho de ninguém. Se a graça te alcançou, você era um pobre, cego, miserável. Nós éramos mortos em delitos e pecados. A graça te alcançou, então você é eternamente grato. E você vai buscar fazer o máximo de coisas para Deus abençoar. Como cantamos, se gastar, queremos nos gastar para o Senhor, gastar a nossa vida, perdendo tudo por amor, com alegria, como aquela canção que a gente canta sem prestar atenção. Consegue perder tudo, perca tudo por Jesus, você ganhou tudo, a salvação. Reconheça a graça de Deus, que nós como cristãos, a gente possa baixar a bola, se humilhar diante de Deus, agradecer, porque Ele não tinha nenhuma obrigação comigo e com você. Segundo ponto, abandone a autoconfiança religiosa. Você pode achar assim, eu estou bem, eu estou na igreja, eu fui domingo, participei da ceia,
né? Aí o pessoal que veio de igreja pentecostal costuma chamar de Santa Ceia, e a gente que é da igreja batista chama de a ceia do Senhor. Aí um fica, a ceia do Senhor é a Santa Ceia, e fica brigando, discutindo. E no final das contas, meu amigo, você está confiando em quê? Em Jesus, né? Espero. Porque se você estiver confiando na Santa Ceia, confiando na, como é que é? Na ceia do Senhor, no nome da ceia, vai dar ruim para tu. Se tu estiver confiando que tu foi no culto jovem, no culto na EBD, na imersão, e está fazendo tudo certo, maravilhoso, vai dar ruim para tu. Porque Jesus falou que no dia que a gente fizer as coisas certas, a gente tem que falar, eu sou servo inútil. E se eu faço tudo certo, é porque Deus fez. É só consequência da salvação. Agora, se tu também não fizer nada certo, então tu não foi transformado. Que doido, né? Se eu fizer tudo certo, tem nada de parabéns para mim, cara. Não tem nada de parabéns para você. Ah, pastor, dá uma motivaçãozinha para a galera sair feliz, animada. A palavra que eu dou para você é a seguinte: você foi salvo, você crê em Jesus, então sai feliz. Não vai ter parabéns que você está fazendo tudo certo. Vai ter glória somente a Deus. E terceiro, já que você está entendendo que essa graça de Deus é por Ele, para Ele, todas as coisas são para Ele, então proclame a justificação pela fé. De que forma nós somos chamados a proclamar a justificação pela fé? Eu pergunto para você: vivendo? A sua vida proclama a justificação pela fé? Ou a sua vida proclama o caminho errado? A sua vida proclama o caminho da graça, da fé somente em Jesus, da suficiência de Jesus na minha e na tua vida? Pastor, eu não consigo perceber que Jesus é suficiente, porque eu todo dia tento resolver os meus problemas e não consigo. Eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou doente, eu estou ansioso. Eu não sei que nível você está, pode estar até adoecido mentalmente, mas eu quero dizer para você, antes de você tentar tratar isso como uma doença, trate isso como um pecado que precisa de arrependimento. Jesus é suficiente para mim e para você. Eu não consigo perceber. Ninguém está pedindo para perceber, está pedindo para crer. Creia. Tu vai perceber o quê? Tu não enxerga nem ouve direito. A gente não enxerga direito, não ouve direito. Manda um zap para o pessoal da liderança, daqui a pouco entenderam tudo errado. Aí eles falam comigo outra coisa, depois eu não entendi nada. A gente não consegue se comunicar direito. Tu vai entender o quê? Creia em Jesus. E Ele vai até te fazer entender, mas primeiro creia em Jesus. Concluindo, proclame com a sua vida a justificação pela fé. E a partir da sua vida, abra a sua boca e fale dessa salvação pela fé. Amém? Amém? Último, pode passar, para concluir. Terminamos aqui. Paulo nos ensina que há apenas dois caminhos, nós vimos aqui: o caminho da fé e o caminho das obras. O caminho da fé, já vimos, leva à justificação e à vida eterna. Quem está no caminho da fé, levanta a mão. O caminho da graça, aleluia. Agora, o caminho das obras, ainda que você seja membro de igreja, pratique religião, ele leva à frustração e à condenação. Você vai tentar, e no final você vai ver que não valeu a pena. Qualquer religião desse mundo, ela vai pregar a justificação, a salvação, a evolução, sei lá o que, por alguma coisa que você tem que fazer. A única religião do universo que vai falar que a salvação é de graça, pela fé em Cristo, que já fez tudo por mim e por você, é o cristianismo. Então, é assim, todas as religiões, na prática, são uma só, religião de obras. Ainda que elas sejam igreja, ainda que elas pareçam igreja, ainda que elas tenham gente que fala com Deus, até diz que fala com Deus, ou seja, qualquer outro tipo, que fala com entidades, com orixás e qualquer coisa do tipo, todas as outras religiões, e eu quero respeitar o direito de todo mundo ter religião, mas eu também quero colocar em prática aqui o meu direito de defender a fé que nós temos aqui, pela palavra de Deus. Qualquer outra religião vai defender a mesma coisa, ainda que ela aponte para outra, para uma entidade, para um outro sujeito. Ela vai apontar para uma salvação de algo que você tem que fazer, das obras.
A única religião que vai dizer assim: você não precisa fazer nada, Jesus já fez. Creia nele. É o cristianismo. E ainda assim, é extremamente difícil para muita gente se entregar. A minha oração para você que não é crente, além de tudo que eu já falei aqui, você entregue a sua vida para Jesus, que você largue tudo que você está se agarrando, porque quando a gente tenta se agarrar, é que a gente está achando que a gente vai se segurar e vai resolver, e vou me segurar aqui para não cair. Meu amigo, não adianta se segurar, tu já caiu, tu já está caído, tu está segurando não sei para quê. Larga, solta, não luta, larga, se rende e se entrega a Jesus, Ele te sustenta. Entregue a sua vida a Jesus pela fé naquilo que Ele fez. Pastor, eu não entendi direito o que Ele fez, eu só estou entendendo que Ele fez algo por mim, mas eu quero Ele, eu quero me entregar. Entregue-se a Jesus. Você que está no vídeo me ouvindo, me acompanhando, você que está aqui e não entendia direito isso, ainda que fosse da igreja, eu não sei, entregue sua vida para Jesus. Diga para Ele hoje: eu creio em Jesus, eu não vou mais me segurar, me escorar em nada, eu vou firmar a minha vida somente nele, na fé que só deve ser depositada nele. Para nós que dizemos e afirmamos que cremos em Jesus, somos crentes, a minha palavra para você e para mim nesse caso se você já parou para pensar nisso, você tem vivido essa verdade, ou você tem tentado se agarrar nas coisas e resolver as coisas na sua força? E eu falo por mim, porque eu tenho mania de resolver tudo. Me arruma um problema, eu já fico doido, começo a resolver. Eu começo a resolver o problema, se começar a conversar comigo, eu já dou o caminho, isso aqui você resolve assim, isso aqui você resolve assim, eu começo. Então, se você é uma pessoa que está sempre querendo resolver o seu problema e até o dos outros, a palavra que eu tenho para você: pare de resolver o problema seu e dos outros, e entregue sua vida para Jesus também. Você é crente? Larga ela nas mãos de Jesus. Larga essa vida nas mãos de Jesus. Como é que pode um crente que não se entrega? Faça como Pedro, que olhou para Jesus ali no mar, e o mar ali revolto, e Jesus parecia um fantasma, e eles com medo, e aí Jesus andando sobre as águas. Aí Jesus falou: sou eu, Jesus, não temam. E aí Pedro falou: se és tu mesmo, então manda eu que eu vá até o Senhor. E aí Jesus falou: vem. Ele foi, caramba, ele foi. Você iria? Fala a verdade, você iria? Se uma pessoa que parece uma penada lá no, sei lá onde, na escuridão do mar, falasse: eu sou Jesus, vem, tu iria? Não iria. Não iria. Pedro é melhor que a gente? Não. A fé vem de Deus. Tá doido eu ir? É ruim. Eu não iria mesmo. Mas essa é a ideia. A gente tem mania de confiar na gente. A gente prefere ficar na tempestade no barco que vai naufragar, ao invés de andar para Jesus e não olhar para mais nada. Você foi chamado para andar somente e olhando para Jesus. Não olhe para a onda, não olhe para o barco, não olhe para a segurança, para o corrimão, não olhe para nada. Siga para Jesus. É só isso. Larga. Que eu tenho que resolver, não tem que nada. Calma aí que eu tenho que falar com meu pai. Tem que falar nada, fala com Jesus. Depois a gente vê. É como Jesus falou: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a palavra para você, crente. Então que essa mensagem, a mensagem do Senhor Jesus, nos leve a viver uma fé autêntica, rejeitando todo o legalismo, a prática da lei, achando que eu vou resolver fazer coisa e vai dar certo. Que a gente possa abraçar a graça de Jesus, porque ela já nos abraçou. A gente é doido, a gente foi abraçado pela graça querendo abraçar outra coisa. A gente já está seguro, você já está seguro. Você está querendo segurar o quê? Essa graça nos transforma, nos sustenta e nos capacita a obedecer o Senhor. Que a gente possa proclamar o nome de Jesus com alegria. Você tem a alegria de dizer: eu creio em Jesus. Quem pode dizer sim, eu creio no Senhor Jesus. Que a gente possa proclamar esse nome com alegria e com coragem, porque o mundo precisa de luz, a luz que só há nele, só há em Jesus. E Ele escolheu cada um de nós para que a gente possa ser um reflexo dessa luz. E que para tudo isso acontecer, o Senhor possa nos abençoar. A minha oração é que você e eu nos apeguemos somente à graça, por meio da fé.
E as outras coisas são as outras coisas. E o que tiver que ser, será. Amém? Então amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar.